Alô, alô, salve, salve, queridos amigos, queridas amigas da TV Sounic, da TV 247, bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Estou falando ao vivo de São Paulo, nesta sexta-feira, 27 de dezembro. Faltam 4 dias para acabar esse ano terríveis, anos terríveis. São 8 horas da manhã em São Paulo. A britadeira não chegou ainda, então eu vou aproveitar para conversar com vocês, enquanto não somos interrompidos pelo barulho das máquinas consertando as ruas de São Paulo. Enquanto vocês não chegam, eu vou tomar o café da manhã. Já me trouxeram o café, mas não trouxeram o pãozinho. Agora está chegando o pãozinho. Essa mesa está sempre bamba. Na padaria sempre a mesa é bamba. Todo dia a mesa manca. De que vale a minha vida besta pós-PT? Se entro no meu carro, mas não... Bom dia, Reinaldo Salles, o primeiro de hoje. Opa, tá ótimo. Tomar um café da manhã enquanto vocês vão chegando. De que vale a minha vida besta pós-PT? Se entro no meu carro, mas não posso abastecer. Onde quer que eu ande, não vejo alegria. Eu tempos atrás era feliz e não sabia. Quero um PT de volta ao governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Oi, Silvio amigo. Minha esperança de repente acabou. Depois que ele veio, o Brasil só piorou. Gosta de tortura, é um mentiroso e da ditadura está carente e saudoso. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Ele por si mesmo era dose aguentar. Trouxe seus 3 filhos para nos atormentar. Um quer o AI-5, outro faz fuxico, outro rachadinha, com a qual ficou bem rico. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Além dos 3 filhos, tem ainda um Queiroz. Dos milicianos, ele é o porta-voz, chefe de quadrilha e de gabinete, amigão do Bozo desde os tempos de cadete. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Oh, oh, e que o Bolsonaro vá pro inferno. Essa é a paródia mais recente
liberada pelo STF. O STF liberou todas as paródias para as eleições, ao julgar improcedente o processo do Roberto Carlos contra Tiririca. Lúcia Martins, bom dia. Fátima Roberto, bom dia. Espírito Santo do Pinhal. Esther Guareschi, bom dia. Reinaldo Salles, Tiririca para presidente. Se o Tiririca fosse presidente, o país estaria numa situação muito mais tranquila, né, Ricardo Salles? Eu preferia o Tiririca ao Bolsonaro. Um belo presente de fim de ano, a última tarde de Napoleão. R$5 apenas, você pode presentear 10 amigos com apenas R$50. Daniel Tancredo, segue uma pesquisa para 2022? Hoje não. Milton Costa, bom dia. Jason Melo. João Pessoa, muito obrigado, Jason Melo, por assistir todos os dias. Viva João Pessoa, viva o Brasil. Viva João Pessoa. João Pessoa, que foi o pivô da Revolução de 30. De que vale a minha vida besta pós-PT? Muito gosto de se Bolsonaro vai renunciar. Sei lá. Só 2 renúncias de presidentes até hoje, o Jânio e o Collor. Quer dizer, o Collor renunciou quando já estava no bico do corvo, né? Estava a ponto de ser cassado, renunciou. Mariusa Batista de Itapetininga, bom dia. Free Butterfly. Débora Davi, bom dia. Nome do meu tio. Alex, faz uma paródia com o samba do Noite Ilustrada. Chorei, param, pam, pam, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral. Não votei para pam, pam, até me arrepender. Todos viram, fingiram. Esse presidente não prestava. Ali onde eu votei, qualquer um votava. Eleger Bolsonaro. Esse samba não é do Noite Ilustrada, né? É do Paulo Vanzolini. Quando eu estudava no colégio, e esse samba era um grande sucesso,
A filha do Paulo Manzolini era minha colega de classe, no colégio de aplicação. Muito bonita, simpática. E eu me apaixonei por ela. Fiz até um sambinha para ela, chamado O Sorriso Dela. O sorriso dela é de deixar a gente louco. Ela sorri de lado, só um lado eu acho pouco. O sorriso dela é de cortar o coração. Quem não tem o seu sorriso morre cedo, vive em vão. Ela nunca deu bola pra mim. Daí, passaram-se anos e anos e anos. Nós dois já adultos nos reencontramos. E quase começamos o namoro, quase, falta um pouco. Daí, nesse reencontro, ela queria e eu não queria. No colégio eu queria e ela não queria. E assim a vida, os amores. Votei, param, pam, pam, não procurei. Votei, param, pam, pam. Não procurei esconder, todos viram, fingiram que esse cara não prestava. Um homem de moral não fica no chão. Ih, tá chegando os caras da britadeira. Bom, vamos em frente, porque daqui a pouco vai chegar a britadeira. E daí o barulho fica insuportável. Vejam só que manchete do Globo. O país registrou 5 armas por hora em 2019. 5 armas por hora. Sabe o que é isso? 24 horas vezes 5, 120 armas por dia. Com as novas regras que facilitaram o acesso da população, o número de armas registradas, 44 mil novas armas em 2019. O dado é recorde e refere-se ao cidadão comum. Exclui as solicitações feitas por policiais, empresas de segurança, atiradores e colecionadores. Desde o início do mandato, o presidente Bolsonaro editou 8 decretos sobre porte e posse de armamentos. Especialistas advertem para o risco de aumento do número de armas nas mãos de criminosos. O cara tem arma, é assaltado e é o bandido que leva a arma. Essas armas nas mãos dos civis são armas para os bandidos. Armas que acabam
ficando nas mãos dos bandidos. Grupo que atacou Porta dos Fundos pode ter agido antes. A polícia do Rio disse que os 4 suspeitos de terem lançado coquetéis Molotov no Porta dos Fundos podem pertencer ao grupo que no ano passado roubou bandeiras de protesto contra o fascismo na Unirio. Nos 2 ataques, criminosos afirmam em vídeo que fazem parte de comando integralista. Os integralistas barbarizaram o Rio de Janeiro nos anos 30. Mataram muita gente, vandalismo, quebravam vitrines, quebravam jornais. Em 1938 tentaram matar o então ditador Getúlio Vargas, mas não conseguiram. Presidente Jair Bolsonaro anotou na mão esquerda 3 números sugeridos por uma apoiadora ao sair para jogar na Mega Sena da virada: 13, 24 e 25. Após fazer 2 apostas, ele justificou: não é PT não. Merval Pereira: Bolsonaro agiu em favor da impunidade. Vamos ver então os colunistas do Globo. Merval Pereira: apoio à impunidade. Foi a mais grave derrota do ministro Sérgio Moro, mas foi mais que isso. Foi a confirmação de que a luta contra a corrupção nunca foi um objeto do presidente Bolsonaro, apenas uma disfarçatez eleitoreira que não resistiu a um ano de investigações sobre sua família. Ao que indicam os fatos, essa relação perigosa da família Bolsonaro com pessoas e atos à margem da lei vem de longo tempo, mas somente agora se tornou visível à opinião pública. As diversas restrições que a lei impõe ao combate à corrupção, especialmente a do colarinho branco, encontraram no presidente, que se dizia íntegro, defensor de seu combate, um aliado a favor da impunidade. As diversas alterações feitas na proposta do ministro Sérgio Moro saíram da Câmara, onde grande parte de seus componentes tem contas a ajustar com a Justiça, ou teme vir a ter. A intenção das várias inserções é evidente, como a implantação imediata do juiz de garantias. A esquerda festeja muito justamente, porque sua aprovação com a sanção presidencial é uma crítica direta ao ex-juiz Moro, uma aceitação das denúncias que ele exorbitou de seu poder nos processos da Lava Jato. Esse tema surgiu justamente devido à revelação do Intercept Brasil, de conversas entre procuradores de Curitiba e o juiz Moro, fruto de roubo cibernético, ainda não completamente esclarecido. A ideia em si, já em prática em vários países europeus e até mesmo em certos setores da Justiça de São Paulo, não é desprezível, nem em si mesma errada. Bolsonaro também sancionou a limitação da delação premiada ao caso em investigação, restringindo assim sua abrangência. Este é um dos pontos mais festejados pelos criminalistas e seus clientes. Outra alteração obriga o juiz a soltar preso em flagrante, caso ele não seja submetido dentro de 24 horas a uma audiência de custódia, na qual a Justiça avalia a necessidade de mantê-lo na cadeia. Por causa do excesso de processos e da distância entre comarcas, nem sempre há condições de designar um juiz em 24 horas para conduzir a audiência. A forte reação da opinião pública, inclusive dos bolsonaristas arrependidos, mostra que o mandato do presidente já não corresponde nesse aspecto vital à expectativa majoritária. Moro sai derrotado politicamente, mas fortalecido popularmente.
Essa lacuna entre um e outro deve ter consequências políticas que afetarão a disputa presidencial de 2022. Ih, tá chegando a britadeira, meu Deus do céu, acabou o sossego. Vamos aproveitar aqui os últimos minutos na padaria em silêncio. Daqui a pouco começa a terrível britadeira. Quando ela começar, eu vou sair daqui para o parque aí na frente. Bernardo Melo Franco escreve a tortura e seus defensores. Aspas, existem, e não são poucos, os que defendem as torturas. A frase parece atual, mas foi publicada em dezembro de 1969. Assim começava uma célebre reportagem da revista Veja sobre os maus tratos a presos políticos da ditadura militar. No texto, 2 colegas defendiam a prática de espancar suspeitos para obter confissões. Aspas, é preciso muito pau em cima deles. Acho que a polícia está certa em agir assim, afirmou Valdo Fraga. O que se condena é a dosagem em excesso dessa violência, disse Eldes Mesquita. Os repórteres contaram as histórias de 2 vítimas da violência oficial. Chael Charles Schreier, meu primo, por sinal, estudante de medicina, militava na luta armada. Preso no Rio, levou tantos golpes na barriga que sofreu uma hemorragia interna e morreu na Vila Militar aos 23 anos. Ele apanhou como um cavalo, contou um primo que viu o corpo no cemitério. O dentista José Luiz Andrade Maciel não tinha ligações políticas, mas foi confundido com um dos assassinos do capitão americano Charlie Chandler. Detido em São Paulo, passou 8 dias na solitária, vigiado por policiais que não deixavam dormir. Saiu anêmico, passou a sofrer crises nervosas e foi internado numa clínica psiquiátrica. Perdeu os clientes e o consultório. Eles estragaram nossa vida, disse sua mulher, que estava grávida. Na época em que a reportagem foi publicada, a censura impedia que a imprensa relatasse o que acontecia nos porões. Para surpresa geral, o general Emílio Gastazu Médici se declarou contrário à tortura após assumir a presidência. Era jogo de cena, mas a Veja aproveitou a brecha para tratar do tema proibido. 5 décadas depois, o Brasil ainda convive com personagens que desprezam os direitos humanos e tratam torturadores como heróis. Em 2019, eles ganharam poder e passaram das palavras à ação. O presidente Bolsonaro editou um decreto para desmontar um mecanismo nacional de combate e prevenção à tortura. A medida está suspensa temporariamente por decisão da Justiça Federal. Para ministros, juiz de garantias não afeta Flávio. 2 ministros do STF, ouvidos pelo Globo, avaliam que mesmo com a sanção pelo presidente do juiz de garantia, o único magistrado continuará cuidando dos processos penais que já estão em andamento. Não tem esse negócio que o Flávio vai ter juiz de garantia. Não, já começou o processo dele. Os ministros não citaram nenhum caso específico, mas por esse entendimento, o caso do senador Flávio Bolsonaro continuaria sendo analisado pelo juiz Flávio Itabaiana. O Ministério Público do Rio de Janeiro apura a prática de rachadinha no gabinete. O ministro Marco Aurélio Mello afirmou ver com bons olhos a nova lei, mas ressaltou que ela não deve valer para casos em andamento. A aplicação da lei é prospectiva, não é retroativa. Ou seja, instruções já verificadas serão sentenciadas pelo juiz que já instruiu. Outro integrante da corte
ouvido pelo Globo, tem a mesma avaliação, de que somente casos novos poderão ter 2 juízes, ainda assim com algumas condições. Marco Aurélio afirmou que nem sempre será possível destinar 2 juízes para cada comarca. Direito é, acima de tudo, bom senso, disse Marco Aurélio. Por exemplo, na Amazônia, há comarcas em que você tem juiz único e a impossibilidade material de proporcionar mais de um juiz. Após receber críticas por não ter vetado a criação do juiz de garantias, contrariando Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro se defendeu em live na noite de ontem, dizendo que não pode ser escravo de todo mundo. Se te prejudicar, não vota mais em mim. Afinal de contas, se eu fizer 99 coisas a favor de vocês e uma contra, vocês querem mudar. Paciência, é um direito de vocês, eu sempre agi assim. Ele ainda ameaçou bloquear em suas páginas na internet quem fizer críticas relacionadas à sua família. Bolsonaro aposta no 13 para concorrer à mega da virada. Número teria sido sugestão de apoiadora. PF indicia Lula por doações da Odebrecht a seu instituto. Moro e Bolsonaro estão empenhados em impedir que Lula concorra nas próximas eleições. Grupo que assumiu ataque contra o Porta dos Fundos agiu na Unirio em 2018. A polícia investiga se o ataque à produtora Porta dos Fundos foi realizado pelas mesmas pessoas envolvidas no furto de bandeiras antifascistas no campus da Unirio, na Urca, em dezembro do ano passado. Em comum entre os 2 casos, um grupo autodenominado Comando de Insurgência Popular Nacionalista, da grande família integralista brasileira. A Frente Integralista Brasileira, principal organização de defesa do integralismo atualmente, nega qualquer relação com eles. A produtora entregou à polícia ontem as imagens das câmeras de segurança dos lados de dentro e de fora do prédio, pelas quais é possível ver que 4 homens numa moto e numa caminhonete participaram da ação e que o segurança apagou as chamas com o extintor. A Polícia Civil tenta identificar as pessoas e as placas dos carros. Esse caso não é para a Polícia Civil, é para a Polícia Federal, caso de terrorismo. Os policiais querem refazer o trajeto dos 4 criminosos. Agentes da 10ª Delegacia passaram o dia de ontem recolhendo imagens de câmeras de segurança do quarteirão onde fica a empresa. Ao todo, os policiais vão analisar, até a semana que vem, cerca de 80 horas de filmagens de mais de 10 câmeras diferentes. Policiais já sabem que os homens rondaram o local horas antes de cometer o crime, esperando um bar próximo à produtora esvaziar. O ataque aconteceu às 5 horas e 21 minutos do dia 24. Para tentar descobrir se algum dos criminosos passou pelo local sem máscara antes do ataque, a polícia vai analisar filmagens a partir de 1 hora até pouco depois das 6. Ah, pronto, começou a metralhadora. Começou a metralhadora giratória, ou seja, a britadeira. Então eu vou mudar, não saiam daí. Eu vou pagar a minha conta e vou para o parque aí em frente, para fugir desse barulho insuportável que vai começar daqui a pouco. Aliás, já começou. De que vale a minha vida besta? Pode ter. Se entro no meu carro
mas não posso abastecer. Onde quer que eu ande, não vejo alegria. Mesma coisa de novo, hein? Que horror. Que horror. Então é a mesa 12. Mesa 12. Débito. Obrigado. Tchau. De que vale a minha vida besta, pós-PT, se entro no meu carro, mas não posso abastecer. Onde quer que eu ande, não vejo alegria. Eu tempos atrás era feliz e não sabia. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Minha esperança de repente acabou. Depois que ele veio, o Brasil só piorou. Gosta de tortura, é um mentiroso. E da ditadura está carente e saudoso. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Ele por si mesmo era dose aguentar. Trouxe seus 3 filhos para nos atormentar. Um quer AI-5, outro faz fuxico, outro rachadinha, com a qual ficou bem rico. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Além dos 3 filhos, tem ainda o Queiroz. Dos milicianos, ele é o porta-voz, chefe de quadrilha e de gabinete, amigão do Bono desde os tempos de cadete. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Bom, vamos lá. Antes que comece a chover, já me expulsaram. A britadeira já me expulsou do bar. Só falta agora a chuva me expulsar do parque. Então eu estava contando aqui sobre o atentado. Deixa eu ver se eu consigo uma luz melhorzinha aqui. Melhorou, será? E as mensagens, quem está aqui?
Daniel Tancredo fez uma paródia. Ah, faz uma paródia, tá bom, já vi. Débora Davi está aqui. Free Butterfly, Reinaldo Salles, Paulo Manzolini, professor de Geologia da USP, isso mesmo. Grande cientista. Free Butterfly falando dos amores platônicos. Free Butterfly, amar é um atraso de vida, Deus me livre, nunca peguei. Ah, arma, desculpe, não é amar. Arma é um atraso de vida. Ódio disseminado pelas redes sociais está tomando conta desse país. Bélula, bom dia. Red Porti América também está aqui. Júlio César Beraldi, bom dia. Bolsonaro dando chicotadas nos brasileiros. Carlos Murat, bom dia. Bolsominions de metralhadora. Não, são trabalhadores com suas britadeiras. Carlos Murak. Ei, você Jair, não dá pra não cair, não dá pra não cair. Larararara. Cade Jangel, salve, salve. Marcos Schneider, vos Marcos, bom dia. Git Chaves, Alex, bom dia. Ontem Pimenta, no 247, disse que o Bolsonaro acertou na economia. Alex, isso é bom, ruim, bom ou mais ou menos? Bom, é o seguinte, eu sou a favor de que voltem os empregos e que a gente tenha dinheiro, tá certo? Seja com Bolsonaro, seja com Lula, seja com quem for, eu acho que é bom, não é? Então, eu não sou a favor da desgraça, acho que ninguém é, né? Eu acho bom que melhore, não acho bom que tenha mais miserável. Quem vai achar bom que tenha mais miserável na rua? Claro que não. Claro que não acho bom. Mas não estou gostando nem um pouco dessa luz. Aqui tem sempre esse problema de iluminação. Deixa eu ver se ali a luz melhora. Desculpe aí. Eu não gosto de luz estourada. Então, eu não fico triste quando a economia melhora. Não, fico contente. Se a economia melhora, vai ter menos miserável, vai ter mais emprego, vai ter mais dinheiro. Então não posso ser contra. Não sou a favor da... Eu não sou daqueles que pensam que o país tem que se tornar miserável para não votar no Bolsonaro. Não tem que votar no Bolsonaro porque ele é despreparado, porque é violento, porque ele só traz desgraça. A economia melhora não por causa dele, a economia melhora porque os brasileiros estão trabalhando. Então não tem nada que ver. Júlio César, Sara Soares, Antônia Lúcia, bom dia, quilômetro, André Corrade, Carlos Murak. Eu só não estou no coreto porque o barulho no coreto é mais alto. Isso mesmo, Cádiz, Ângel. A economia melhora apesar do Bolsonaro. Melhora porque nós estamos trabalhando. Nós, os brasileiros. Nós, os pobres. Nós, os trabalhadores. Bom, então, Porta dos Fundos, já estão sabendo, continua lá a apuração. Eu acho que a apuração tem que ser feita pela Polícia Federal, porque aí é caso de terrorismo, e quem cuida de terrorismo é a Polícia Federal, não a Polícia Civil.
Os integralistas de hoje e de ontem, escreve Pedro Doria. O grupo que assumiu o atentado contra o Porto dos Fundos se declara integralista. Remete ao movimento fascista brasileiro, que atuou legalmente entre 1932 e 1937. Desconte-se a eleição de Jânio Quadros e a Ação Integralista Brasileira foi o único movimento político de massas à direita na história da República, até que veio o bolsonarismo. Em seu auge, o integralismo chegou a ter 1 milhão de afiliados, num Brasil que não havia chegado a 40 milhões de habitantes. Ser afiliado queria dizer participar de cerimônias, marchar pelas ruas, cumprir com a saudação romana, braço estendido ao alto, gritando Anauê. Em público, deviam sempre vestir uniforme, calça preta para os homens, saia branca para as mulheres, camisa verde inglesa abotoada até o colarinho, mangas nunca arregaçadas. O chefe nacional, Plínio Salgado, era paulista do interior, um homem franzino, parecia o Jeca Tatu. Quando falava, puxava o R, a caipira, e tinha tiques, franzia a testa, piscava os olhos. Mas quem o assistiu descreveu discursos pronunciados com paixão e magnetismo. Inspirou-se por movimentos reacionários, como a Action Française, de monarquistas ultracatólicos, e do integralismo lusitano. Mas o encontro curto que teve com Benito Mussolini, em 1930, o tirou de vez da carreira jornalística para o lançar numa aventura política. Tornou-se o Duce, o Führer brasileiro. Valem algumas comparações entre o integralismo original com a atual direita no governo e com esta turma que aparece no vídeo. A Ação Integralista Brasileira se tornou rapidamente uma enorme máquina midiática de doutrina. Produzia inúmeros jornais diários, publicava revistas, fazia programas de rádio. Plínio passava seus dias viajando pelo Brasil. Ele, mais outros 2 principais líderes, Miguel Reale e Gustavo Barroso, escreviam freneticamente. Nos 6 anos do movimento, publicaram incontáveis livros, detalhando como seria o Estado integral, ditando valores, refletindo sobre o mundo. As regras de comportamento eram muito rígidas. Quem se tornava integralista passava a vida dentro do integralismo. Havia grupos de escoteiros integralistas para os meninos, grupos de boas maneiras para meninas, aulas de doutrina para todos, cursos de datilografia para senhoritas, de culinária para senhoras, reuniões políticas para senhores, escolas, hospitais. A extrema-direita brasileira dos anos 30 não era como a de hoje. Plínio leu poesias suas durante a Semana de Arte Moderna de 1922. Foi um romancista de importância no modernismo. Barroso já era membro da Academia Brasileira de Letras e fundador do Museu Histórico Nacional, quando a Ação Integralista nasceu. Reale foi talvez o maior jurista brasileiro do século XX. Eram no comando todos intelectuais e atraíram gente do mesmo quilate. Foram integralistas o futuro bispo Dom Helder Câmara, o folclorista Câmara Cascudo, o político trabalhista Santiago Dantas e o poeta Vinícius de Moraes. E é verdade, Vinícius de Moraes foi inclusive censor do DIP. A atual direita brasileira no governo tem uma postura anti-intelectual. Há outras diferenças. Os integralistas consideravam o regime democrático fracassado. Consideravam que o liberalismo político não tinha a força necessária para fazer frente ao avanço comunista. O exercício das eleições livres, um auto-engano, um fracasso. Defendiam abertamente um regime autoritário. A atual direita no poder se queixa dos limites que a democracia impõe ao poder presidencial, mas finge que esta não é uma queixa,
a respeito da liberal democracia. Estes neo-integralistas do vídeo são outra coisa e chamam a atenção por 2 pontos. O primeiro segue o DNA do integralismo original. São midiáticos. Usam, como toda extrema-direita atual, as ferramentas do século XXI com habilidade. A segunda característica foge um quê ao movimento de Plínio Salgado. Eles se apresentam com os uniformes, mas também com a bandeira do Brasil imperial. Plínio era republicano e boa parte da ação integralista era republicana, mas eles incorporaram em certo momento um movimento ultracatólico monarquista chamado patrianovismo. Então o pé no catolicismo fundamentalista, ancorado na imagem do imperador, existia, mas era um grupo pequeno. O fascismo é revolucionário. Isto quer dizer que pretende uma mudança radical no Estado, no país. O patrianovismo era reacionário, queria um retorno ao Brasil agrário monárquico e distância daquele país industrial e urbano que se consolidava no início do período Vargas. Mas esta é mesmo uma característica da nova extrema-direita que aflora no mundo. Este paradoxo de ser simultaneamente revolucionário e reacionário. Os integralistas originais participaram de muitas brigas com comunistas e anarquistas nas ruas, lutas com tiros que levaram a mortes. Não gostavam, por exemplo, de humoristas. De certa feita, pegaram na saída de casa o jornalista Barão de Tararé, o principal humorista daquele tempo. Ao vê-los entrando, num repente, o motorista de presto falou: "Entrem sem bater." Mas não tinha jeito, era acusado do pecado mortal, inventar para os fascistas de verde o apelido Galinha Verde. Foi sequestrado, levado para um local ermo do Rio e espancado seriamente. Passou a semana seguinte fazendo piada sobre o assunto. Ele não se controlava, mas terrorismo não era da sua prática. Mas teve sim um ato terrorista dos integralistas quando eles invadiram o Palácio Guanabara para matar Getúlio, em maio de 1938. Quando Getúlio estava preparando o golpe do Estado Novo, Plínio Salgado era um dos candidatos à presidência da República. Havia eleições presidenciais marcadas para março de 1938. Armando Salles de Oliveira era o candidato paulista. José Américo de Almeida era o candidato de Getúlio e Plínio Salgado era o candidato dos integralistas a presidente da República. Em setembro de 1937, Getúlio Vargas chamou Plínio Salgado para uma conversa. Contou a ele que estava preparando um golpe e que com esse golpe todos os partidos seriam extintos, menos a ação integralista. E prometeu ao Plínio Salgado o Ministério da Educação. Plínio Salgado então retirou a sua candidatura. Getúlio deu o golpe no dia 10 de novembro de 1937, mas acabou com todos os partidos, inclusive com a ação integralista, e não deu o ministério ao Plínio Salgado. Em consequência, em maio de 1938, um grupo de integralistas armado, não muito bem organizado, mas armado, invadiu o Palácio da Guanabara à meia-noite para assassinar Getúlio Vargas. Não conseguiram, foram mortos, alguns nos jardins do palácio mesmo. O chefe desse grupo foi preso, depois morreu na cadeia. E esse foi o punch. Durante esse punch, os integralistas chegaram a anunciar que tinham tomado o poder. Mas não, era tudo mentira. Grandes mentirosos também, assim como os integralistas atuais, como esse Bolsonaro atual. Vamos então à Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, hoje tem a charge do Jaguar, o mais antigo chargista do Brasil. Deve ter uns 80 anos, foi alcoólatra e sobreviveu.
2 dias depois do Natal. E o meu presente? Pergunta o menino. Não enche meu saco, pirralha. Natal agora, só no ano bissexto. Bom, com esse gancho da pirralha, vou aproveitar para cantar para vocês a marchinha da pirralha. No carnaval não vou usar mortalha, a minha fantasia vai ser de pirralha. No carnaval não vou usar mortalha, a minha fantasia vai ser de pirralha. Vou me cobrir com folhas de palmeira dos jardins da Babilônia. Com água da cachoeira vou apagar os incêndios da Amazônia. Não fujo de cara feia, nem esquento com canalha. E me esbaldo na areia, se me chama de pirralha. Pirralha, pirralha, sou pirralha e sou feliz. Canalha, canalha, canalha é quem me diz. Pirralha, pirralha, sou pirralha e sou feliz. Canalha, canalha, canalha é quem me diz. Este vai ser o Carnaval 2020, o Carnaval da Pirralha. Já está registrada a marchinha Pirralha na Biblioteca Nacional. Políticas inculturais, ataque à porta dos fundos, dá fecho soturno, a ano em que o obscurantismo teve fomento do Planalto. Editorial da Folha. O hediondo atentado à sede do programa humorístico Porta dos Fundos confere um fecho soturno a um ano farto em demonstrações de intolerância e obscurantismo relativas à produção cultural do país. Com o caso ainda em apuração, parece óbvio que os idiotas autores do ataque com coquetéis Molotov reagiam na madrugada da véspera de Natal ao recente filme satírico do Grupo, que retrata Jesus como homossexual. Manifestações de sectarismo não são novidade no país, nem exclusivas de correntes radicais de direita. Infelizmente, a polarização ideológica passou a pautar as políticas culturais de governo com a ascensão de Jair Bolsonaro, que, a pretexto de enfrentar a influência esquerdista, estimula o espírito censório e tem promovido um desmanche revanchista na área. Para o inventário das medidas dessa etapa de seu mandato, cumpre distinguir o que representam escolhas legítimas de um governo eleito, goste-se ou não delas, de atos que contrariam o espírito democrático e republicano. É razoável que Bolsonaro pretenda, por exemplo, reduzir verbas destinadas ao cinema e ao teatro, ainda mais num cenário de severa restrição orçamentária. Tampouco há normalidade no intento de rever aspectos dos mecanismos de incentivo oficial à produção artística. Mais nebulosa, porém, é a gestão dos órgãos do setor. A Secretaria de Cultura já conhece seu terceiro titular desde janeiro, Roberto Alvim, cujo feito mais vistoso, antes de ganhar o posto, era uma declaração de desprezo à atriz Fernanda Montenegro. Abaixo dele apontaram-se figuras despreparadas e conflituosas, na FUNAT, na Biblioteca Nacional e na Fundação Palmares. Há, por fim, limites que não se podem ultrapassar, sem ferir princípios básicos da administração pública e do Estado de Direito. Bolsonaro, lamentavelmente, não se intimida diante de tais questões. O governante não tem o direito de impor suas preferências políticas, estéticas ou morais por meio do aparato estatal. Não pode querer filtrar, no termo empregado pelo presidente, as produções a merecerem recursos e espaços públicos, como se viu em ações ministeriais e de empresas controladas pelo Tesouro Nacional. Um desses episódios, aliás, levou em agosto à queda do primeiro secretário da Cultura da atual gestão, Henrique Pires, após suspensão de edital para projetos de TV que incluía séries com temática LGBT.
A recusa à impessoalidade, resta claro, não é um erro a ser corrigido com aprendizado. Trata-se de método, observável em outros setores, a ser contido pelas instituições, nos limites definidos em lei. Ano obscuro. Sessão de cartas, painel dos leitores. Carta de Igor Alexandre Garcia. Se os bolsonaristas começarem a achar que atacar quem é contra o mito fica impune, estaremos a um passo da guerra civil. Trata-se de um ato terrorista. Cadê o governo que não se manifesta? Carta de Hernandes Piras Batista, de São Paulo. As trevas estão chegando. Se a sociedade não reagir de forma organizada e pacífica, esta gente vai conseguir o que é fomentar um clima de confrontação que justifica a ditadura. Há muitos inimigos da liberdade por aí, e muitos deles estão organizados. É só o começo. Vamos ver a coluna painel. Logo após Jair Bolsonaro sancionar o juiz das garantias, Sérgio Moro disparou mensagens e demonstrou estar decepcionado. Para a cúpula do Congresso, o ministro passou por cima de tentativa do presidente de proteger seu filho Flávio e, ao bradar contra a decisão, tentou fazer valer a força da sua popularidade, dando munição à plateia virtual, a qual Bolsonaro é tão sensível. Parlamentares avaliam que Moro entrou em terreno pantanoso e, como resposta, recebeu o recado de quem é que manda. Senadores alinhados ao ministro avaliam que Bolsonaro agiu de caso pensado para enfraquecer Moro ao manter trecho para o qual ele defendia o veto. A sombra do ex-juiz, que tem 53% de ótimo e bom, contra 30% do presidente no Datafolha, incomodaria o mandatário, que teme uma ameaça em 2022. Bolsonaro segue alvo de ataque nas redes sociais por causa de sua decisão. A resposta do presidente ao internauta no Facebook, em que diz ser inconstitucional a lei que ele próprio sancionou, surpreendeu ministros do STF, parlamentares e inquilinos do Planalto. Deputados entendem que, com a mensagem, Bolsonaro acenou a seu eleitorado na tentativa de se blindar de ainda mais críticas. Dizem que, se realmente pensasse que o trecho fere a carta, bastaria tê-lo vetado. Senadores que vão brigar no Supremo pela inconstitucionalidade da medida alegam que houve invasão do Legislativo em uma competência exclusiva do Judiciário. A ação, porém, enfrentará resistências no Supremo. Ao menos 5 ministros da Corte são a favor da lei. É isso aí, mensagens, vamos ver as mensagens. Renato de Oliveira Salles, estão tudo na Globo mesmo não fazendo nada, ganham seus salários, ficam bem quietinhos com medo de perder a boquinha, não entendi. Free Butterfly, Jesus ao meu ver não era gay, mas se foi ou não, nada mudará para mim. Isso é comédia, isso é sátira, não é história, é sátira, é humor.
Renato Oliveira Salles, onde estão os artistas que vestiam camisas amarelas defendendo a cultura? Libélula Zen diz que sonhou com Beral, Sonhei com você e sua retórica em meus ouvidos, tá? Séria situação. Eu, você e Sonic vamos detonar o coiso com o nosso amor. Maria Ana, bom dia. Júlio César Beraldi diz que sonhou com as asas da libélula Zen. Assisti o especial de Free Butterfly, mas não gostei. Eu também não gostei do especial do Porto dos Fundos, não gostei por motivos estéticos, porque não tem graça, mas dou todo o meu apoio ao Porta dos Fundos nesse episódio. Todo o apoio ao Fábio Porchat, ao Gregório Duvivier, ao João Vicente Castro, filho do meu amigo Tárcio de Castro, ao Antônio Tabet e a todos do Porta dos Fundos, a solidariedade da TV Sounic. Não importa se o especial era bom, era engraçado ou não, o que importa é defender a liberdade de expressão. Não ao terrorismo. Não ao terrorismo. Não ao terrorismo. Aqui tem uma matéria na Folha do Ítalo Nogueira dizendo que a criação da figura do juiz de garantias abre margem para tirar das mãos do juiz Flávio Itabaiana uma eventual ação penal contra o senador, afirmam especialistas, contrariando o Marco Aurélio Mello, que diz que não atinge, porque o processo do Flávio Bolsonaro já começou, já tem um juiz, não vai agora voltar a ter 2 juízes. O juiz do caso Flávio Itabaiana, foi alvo de críticas da família presidencial na semana passada, após deferir 24 mandados de busca e apreensão na investigação que apura a prática da rachadinha. Um dos alvos foi a loja de chocolate do senador, considerado um dos mais linha dura do Rio de Janeiro. Itabaiana só poderá atuar até o recebimento de uma eventual denúncia contra o senador e seus ex-assessores, segundo avaliam esses especialistas. Até mesmo os atos judiciais durante a investigação poderiam mudar de mãos, a depender de como o Tribunal de Justiça do Estado vai organizar a distribuição dos inquéritos e ações penais. Mas, segundo Marco Aurélio Mello, não atinge o caso Flávio. Bolsonaro diz que o país estará em boas mãos se Moro for candidato. Ao mesmo tempo em que colocou em dúvida a disposição de tentar a reeleição, Bolsonaro afirmou ontem que o Brasil estará em boas mãos se o ex-juiz Sérgio Moro for candidato à sua sucessão. De acordo com o presidente, o atual ministro é adorado no Brasil e tem potencial enorme. Bolsonaro afirmou que, apesar da discordância com Moro, o ministro tem feito um trabalho excepcional. Eu já discordei dele, como já discordei de outros ministros também. Eu acho que a taxa de concordância com os ministros é em torno de 95%. Está indo muito bem. O Moro tem um potencial enorme. Ele é adorado no Brasil. O pessoal fala que ele deve encarar como presidente. Se o Moro vier, que seja feliz, não tem problema, vai estar em boas mãos o Brasil. E eu não sei se vou ser candidato em 2022, disse Bolsonaro. Bolsonaro já chegou a afirmar que uma chapa dele com Moro seria imbatível. O presidente passará ano novo em base favorita de petistas. Bolsonaro seguiu o exemplo de seus antecessores, escolheu a base naval de Aratu para passar seu primeiro ano novo. Ele embarca com a família para o balneário a 42 quilômetros do centro de Salvador nesta sexta-feira e só retorna a Brasília no dia 5.
Na quarta-feira, a equipe do presidente chegou a cogitar o cancelamento da viagem, após ele ter sofrido a queda no banheiro. Então, até o dia 5, ele estará de férias. Dia 5 é o domingo que vem. Quer dizer, semana que vem, em matéria de política, não vai acontecer coisa alguma, que Bolsonaro estará de férias. Mas a TV Sounic continuará no ar, porque sempre é hora das marchinhas e também da pirralha. No carnaval não vou usar mortalha. Vamos lá. Mônica Bergamo. A Câmara dos Deputados não deve se mobilizar para derrubar os vetos de Jair Bolsonaro no projeto de lei anticrime. Mesmo parlamentares de esquerda consideram que o presidente manteve a linha garantista das regras, vetando apenas temas laterais. Devem ficar sem resposta os ataques de Carlos Bolsonaro à área de comunicação do governo. Na quarta-feira, ele escreveu no Twitter: "É lamentável somente nós lutarmos para mostrar o que tem sido feito de bom 24 horas ao dia, enquanto se vê uma comunicação do governo que nada faz. O prestígio de Carlos no universo político já foi mais alto. Antes, qualquer fala dele era lida imediatamente como recado do pai, o que agora não ocorre. De que vale a minha vida besta, pós-PT, se entro no meu carro, mas não posso abastecer. Onde quer que eu ande, não vejo alegria. Eu tempos atrás era feliz e não sabia. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Minha esperança de repente acabou. Depois que ele veio, o Brasil só piorou. Gosta de tortura, é um mentiroso e da ditadura está carente e saudoso. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Ele por si mesmo era dose a aguentar. Trouxe seus 3 filhos para nos atormentar. Um quer AI-5, outro faz fuxico, outro rachadinha, com a qual ficou bem rico. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Além dos 3 filhos, tem ainda o Queiroz. Dos milicianos, ele é o porta-voz, chefe de quadrilha e de gabinete, amigão do Bozo desde os tempos de cadete. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Oh, oh, e que o Bolsonaro vá pro inferno. Oh, oh, e que o Bolsonaro vá pro inferno.
Muito obrigado a todos, queridos amigos, queridas amigas. Até a próxima transmissão, hoje à tarde, da TV Sounic. TV Sounic é o canal do diálogo. E lembrem-se, nem todo louco é ditador, mas todo ditador é um louco. Tchau, muito obrigado. Até a próxima.